Olá, então hoje eu vou falar para você sobre o cálculo do azimuth em poligonação, também é chamado de transporte de azimuth, serve para poligonais abertas ou fechadas. Então, esse transporte do azimuth é baseado na determinação do azimuth de Ré. Então, sempre que nós temos azimuth de Ré, basta somar o azimuth de Ré com o ângulo horizontal, horário lido, para próximo alinhamento, que nós sabemos o próximo azimuth. No método de radiação, no transporte de azimuth é exatamente isso, é sempre soma do azimuth de Ré, que é sempre o mesmo, com cada ângulo horizontal lido a partir desse alinhamento, até cada alinhamento, ou até cada ponto. A gente fala na prática até cada ponto, né? Aí vem a questão, então, por que não determinar todos os azimuths a campo, né? Porque o azimuth é baseado na determinação do norte, que a campo não é tão fácil de se fazer, apesar nós termos aí a bússola com uma determinada precisão, tem uma certa variação, então não é tão confiável assim. Então é mais fácil a gente determinar apenas um azimuth e depois calcular os outros, fazendo o que nós chamamos de transporte. E na poligonação, então, a lógica é a mesma, só que nós sempre vamos mudar o sentido do alinhamento. Então nós vamos do ponto 1 para o 2, do 2 para o 3, e sempre zeramos no alinhamento anterior. Então a gente vai de 1 para 2. Quando nós chegamos na estação 2, nós zeramos a nossa Ré no ponto 1. Então antes o sentido era 1 para 2, depois o sentido passa a ser 2 para 1. Para isso a gente precisa calcular o azimuth, o contra-azimuth. Então, para determinar o azimuth de Ré, nós precisamos saber o contra-azimuth. No primeiro alinhamento, nós podemos determinar o azimuth de Ré a campo, mas para os demais, então nós vamos precisar calcular esse contra-azimuth, que é o que nós vamos ver agora, como é que é, o que é e como é que faz. Então, contra-azimuth é essa inversão do sentido do alinhamento, como eu estava falando. O nosso sentido é de 1 para o 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, assim sucessivamente até o último alinhamento, que nós retornamos no primeiro ponto. Então, contra-azimuth é fazer meia volta. Então, de 1 para 2, quando nós fazemos a Ré do 2 no ponto 1, nós estamos invertendo esse sentido. Por isso que a soma ou diminuição deve ser 180 graus. Então, se nós fizermos o azimuth que nós temos mais ou menos 180 graus, nós vamos ter o contra-azimuth. Quando que é mais e quando que é menos? Mais quando o azimuth for menor que 180 e menos quando for maior. Essa é uma regra simples. Então, pegar o azimuth mais se ele for menor que 180 e menos se ele for maior. Na verdade, se a gente fizer sempre mais, e quando passar de 360 fazer menos 360, não precisa fazer essa regra, mas aí precisa aplicar a regra dos 360. O que na prática, geometricamente, vem ser a mesma coisa. Na tabela, então, nós temos aqui o que eu estava falando. A estação, vamos de 1 para 2, a nossa Ré é em 3, considerando uma poligonalzinha só com 3 pontos. Do 2 nós vamos para o 3 e do 3 nós voltamos para o 1. Então notem que a Ré, de 1 para 2, a Ré é o alinhamento anterior, 1 para 3. Onde é que está esse azimuth 1 para 3 na tabela? Vai estar no 3 para 1, vai ser o contra-azimuth dessa avante aqui. Então, aqui por exemplo, na estação 2, a nossa Ré é o ponto 1. Então, alinhamento 2, 1. Nós vamos ter esse azimuth de Ré fazendo o contra do 1 para 2. Então, a gente tendo o azimuth 1 para 2, para achar o 2 para 1, basta fazer o contra-azimuth. E aí, para achar o 2 para 3, nós somamos com um ângulo lido no ponto 2, na estação 2. E assim sucessivamente. Vamos ver na equação, no exemplo. Então, aqui nesse exemplo aqui, nós temos uma tabela com 5 pontos. Sim, uma poligonal fechada de 5 pontos. Na segunda coluna nós temos os pontos visados.
sempre identificando a ré e avante. Na maioria das vezes as pessoas só colocam avante porque a gente lê o ângulo horizontal, horário, ou ângulo interno, como está aqui, a gente lê na avante. A gente zera no ré e lê na avante. Então, muitas vezes a gente só coloca aqui ponto visado avante, mas na verdade a gente visa o ponto anterior, o alinhamento anterior, zera, que vai fazer a ré, e depois visa o próximo, lendo o ângulo na avante. Então, qual que é a ré do ponto 1? O 5. A ré do 2 é o ponto 1, e assim por diante, sempre o anterior. Qual que é avante? O próximo. Então, esse ângulo aqui, 117,40, foi lido a partir do alinhamento 1,5 até o alinhamento 1,2. Esse ângulo 114 foi lido do alinhamento 2,1 em 2, com a estação em 2, até o alinhamento 2,3. Então aqui nós temos o azimuth do primeiro ponto. Essa parte de ângulo compensado, ângulo corrigido, nós vamos ver na próxima aula, que nós podemos verificar o erro de medição angular. Isso nós vamos ver depois na próxima aula. Aí, se tiver dentro da tolerância, nós podemos corrigir. O azimuth do primeiro alinhamento, do alinhamento 1, 2, lido a campo, é esse que está aqui. Como é que eu faço o cálculo do próximo azimuth? A regra é bastante simples, a fórmula é simples, eu só estou tentando explicar de onde que sai. Então, o que é? Eu vou pegar esse azimuth aqui, 297, e vou fazer o contra azimuth e somar com o ângulo atual, o ângulo lido na estação 2. Então, quando eu faço o contra azimuth 1, 2, eu estou, na verdade, fazendo o azimuth 2, 1. E aí depois é só somar. Então, o contra azimuth 1, 2 vai ser 297, 39,57 menos 180. Por que menos? Porque ele é maior que 180 graus. Então, 297 menos 180 mais 114 vai dar o próximo azimuth. E para o próximo, a mesma regra. Eu vou pegar esse resultado e vou fazer mais ou menos 180. Provavelmente ele vai dar maior que 180. Mais ou menos 180 graus, mais o próximo ângulo. Esse resultado, mais ou menos 180, mais o próximo ângulo. Esse resultado, mais ou menos 180, mais o próximo ângulo. Chegou aqui no final, como é que eu verifico se meu cálculo está certo? Aplico a mesma regra. O resultado, mais ou menos 180 com o primeiro ângulo, vai dar o primeiro azimuth. Tem que dar. É uma prova para conferir o cálculo. Se não der, significa que tem que fazer alguma compensação, se der uma diferença pequena, uma compensação aqui no ângulo. Isso nós vamos ver na próxima aula. E pode ser que tenha algum erro de cálculo se der muito diferente. Agora no desenho aqui. É um outro desenho de uma outra área, não tem nada a ver com aquela lá, anterior, da tabela. Então aqui, ó, eu tenho poligonal com 3 pontos. Aqui, ó, eu tenho um azimuth de ré e um ângulo lido desde o ponto 3, da ré 3 até o ponto 2. Então, aqui, para saber o azimuth do alinhamento 1, 2, basta somar esses dois ângulos, porque aqui eu já tenho o azimuth de ré. A minha ré é no ponto 3. Então, basta eu somar esses dois ângulos aqui, 46 com 40. Todo ângulo, né? Estou resumindo. E no ponto 2, então assim eu vou ter o azimuth 1 para 2. Com esse azimuth aqui, eu calculo o próximo. Eu pego o azimuth 1, 2, calculo o contra, vou determinar o 2, 1, que seria colocando o norte aqui no ponto 2, girando no sentido horário até o alinhamento 1. Então é aquele azimuth que vai dar perto de 90 graus, somando com 180. Então aqui, ó, fazendo o norte aqui no ponto 2, no sentido horário, eu vou ter quase 270. É aqueles quase 90, somando com 180, eu vou ter aqui quase 270. Aí somando com 38, eu vou ter o azimuth 2, 3. A mesma coisa eu faço no último aqui.
Então eu pego o azimuth 2, 3, que eu recém achei, diminuo 180 graus, porque aqui ele vai ser maior, no próximo que ele vai ser menor, vou diminuir para achar o valor, somo com 101, acho o terceiro azimuth. Tá? Na planilha eletrônica. Bom pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz o cálculo no Excel. Fiz uma planilha simples. Aqui eu separei em graus, minutos e segundos para transformar para graus decimais. No Excel, para operar com ângulos, nós precisamos transformar para decimais. Então, existe uma maneira um pouco mais complicada de se fazer, de explicar, que eu fiz um vídeo só para isso lá no canal, então convido vocês a assistirem. Uma maneira simples para vocês fazerem, para eu explicar também, é colocar os graus numa coluna, minutos em outra e segundos na outra. E aí para fazer graus decimais, é só somar a parte inteira, graus, mais os minutos dividido por 60, mais os segundos dividido por 3.600. Isso vai dar os graus decimais. Então observe, já deixei pronto. Ó. 40 mais 6 dividido por 60 mais 26 dividido por 3.600. A mesma coisa nas outras linhas. Então o que nós temos aqui nessa tabela? Primeiramente o azimuth de Ré. Do primeiro nós trabalhamos com o azimuth de Ré aqui. Então na estação, no ponto 1, nós fizemos uma leitura de um azimuth do norte até o alinhamento, no sentido horário até o alinhamento 1, 3. Nos deu 48, 51, 38. Identifiquei aqui como Ré. Ó. Então é a Ré. Azimuth de Ré é 48, 51, 38. Mais o primeiro ângulo, lido também no ponto 1 até o 2, nos vai dar o azimuth Devante, 1, 2. Esse é como se faz na irradiação. Como eu tenho o de Ré, é só somar. Esse é mais fácil de fazer, porque lá no campo eu já peguei azimuth de Ré, então é só fazer 48 mais 40. Então o que eu botei aqui? Igual. Cliquei na célula anterior e na próxima. Enter. Agora, eu tenho o azimuth Devante de 1 para 2. A Ré da estação 2 é o ponto 1, então eu tenho que fazer o azimuth de Ré. Então eu tenho que fazer o contra-azimuth desses 88. Para fazer o contra, eu tenho que somar 188. Então 88, aliás 180, né? Perdão. Errou. Então 88 mais 180 mais 38. É muito 8, por isso que eu confundi. Esse é o azimuth Devante, de 2 para 3. Não vamos confundir. Agora o próximo azimuth vai dar o mesmo azimuth inicial, só que Devante agora. Então vai ser esses 307 menos 180, porque ele é maior que 180, então faço menos, mais o último ângulo, lido no ponto 3. Eu vou ter o azimuth 31. Não precisaria calcular, porque eu já tenho 1, 3, mas eu vou fazer o cálculo só para conferir. Então ele vai ter que dar aqueles 48 somado de 180, que vai dar 228. Então igual 228, 51, 38, exatamente o azimuth contrário do inicial. Só para conferir. Então assim eu vejo que meu cálculo está pronto. Então, transporte de azimuth poligonal fechado é isso. Eu faço o mesmo procedimento. Quantos pontos eu tiver, sempre a mesma coisa, vai repetindo. Então, quem faz para 2, para 3, para 4, para 5, para 10 pontos, é o mesmo procedimento, só se repete. Espero que tenham gostado. Deixe suas dúvidas, envie por e-mail lá no fórum, na página da disciplina. Até a próxima.